Você já se perguntou para onde vai sua consciência enquanto você dorme? Será que o sono é apenas um descanso para o corpo, ou existe algo mais, algo que a ciência ainda não consegue explicar? A sua alma pode estar viajando por dimensões ocultas enquanto seu corpo repousa? Para muitos escolhidos, o sono nunca é apenas um momento de descanso. Experiências como sonhos vívidos, sentimentos de déjà vu, ou encontros com seres desconhecidos podem ser sinais de que você está acessando realidades além da compreensão comum. Mas por que esses fenômenos raramente são discutidos? Será que a sociedade está ignorando esses sinais como simples criações da nossa mente? Hoje, vamos explorar a verdade proibida sobre o que realmente acontece com os escolhidos enquanto dormem. Agora, me diga nos comentários, você já teve um sonho tão real que parecia mais uma experiência vivida do que apenas uma imaginação? Ou já acordou com a sensação de que esteve em outro lugar, mas não consegue lembrar exatamente onde? Quero saber suas experiências e o que você pensa sobre isso. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos que te ajudem a entender esses mistérios. Para a maioria das pessoas, o sono é apenas um momento de descanso do corpo. Mas para os escolhidos, ele pode ser uma porta para dimensões maiores. Talvez você já tenha sentido que, enquanto seu corpo descansava, sua consciência estava em outro lugar, realizando algo importante. A sensação de ter vivido algo profundo, mas sem conseguir lembrar com clareza ao acordar, é um indício de que você está acessando outro nível de existência. Se algo dentro de você está dizendo que é hora de despertar, fique aqui comigo. Ao se inscrever, você fortalece nossa missão de iluminar cada escolhido. Deixe seu like para impulsionar ainda mais o nosso crescimento. Nos comentários, coloque "Estou pronto para abrir meus olhos para a verdade" e vamos juntos em busca do nosso propósito. Acontece que os escolhidos não seguem a experiência comum do sono. Enquanto a maioria apaga e repousa, os escolhidos atravessam barreiras espirituais, acessam outras dimensões e frequentemente participam de eventos cósmicos sem sequer perceberem. Você já acordou sentindo que passou a noite inteira em movimento, mesmo sem ter se mexido fisicamente? Ou, quem sabe, já teve um sonho tão real que deixou uma marca na sua consciência, como uma conversa com alguém desconhecido, mas que te causou uma sensação de profunda conexão. Esse tipo de experiência não é por acaso. Quando você acorda com uma sensação de ter resolvido um problema durante o sono, ou com uma resposta clara para algo que te incomodava, não é coincidência. É um sinal claro de que sua consciência estava ativa em níveis espirituais enquanto seu corpo descansava. A grande questão é, para onde exatamente você vai durante o sono? E, mais importante, por que os escolhidos são os mais afetados por isso? Para entender essa conexão, precisamos ir além da crença de que os sonhos são apenas fragmentos aleatórios da mente. Muitas vezes, eles são missões espirituais disfarçadas. Os sonhos não são apenas fragmentos sem sentido. Para os escolhidos, eles carregam significados profundos. Enquanto você descansa, sua alma pode estar cumprindo missões espirituais, realizando tarefas importantes no plano energético. Você já teve um sonho que parecia mais real que a própria vida? Lugares que você nunca visitou, mas conhece em detalhes? Pessoas que nunca viu, mas sente que já encontrou antes? Esses sinais não são aleatórios. Os escolhidos são chamados para atuar no plano espiritual, muitas vezes sem perceber. O que acontece enquanto você dorme vai muito além do descanso do corpo. É uma experiência que conecta sua alma a algo muito maior. Enquanto o corpo repousa, os escolhidos podem estar viajando por dimensões espirituais que a maioria de nós sequer percebe. Nessas viagens, eles participam de reuniões e até recebem ensinamentos e instruções espirituais de seres elevados. Alguns falam de sonhos recorrentes onde ajudam outras almas, orientam aqueles que ainda estão perdidos ou enfrentam forças negativas, tudo isso com a missão de manter o equilíbrio energético do universo. E o que dizer dos sonhos que se tornam verdadeiras premonições? Muitos escolhidos já vivenciaram isso. Sonham com algo e, pouco tempo depois, o que viram no sonho acontece na realidade, com uma precisão assustadora. Não é mera coincidência. Esses fenômenos são sinais poderosos de que sua consciência está acessando informações que transcendem o tempo como o conhecemos. Mas, se esses fenômenos são reais, por que são tão desacreditados pela sociedade? Por que é ensinado que os sonhos não passam de fantasias da mente? A verdade é que, desde a infância, nos dizem que os sonhos são apenas um reflexo dos nossos medos, desejos ou das experiências do dia a dia. E se eu te dissesse que essa visão foi cuidadosamente criada para nos manter distantes da verdade? Para os escolhidos, o sono não é um simples descanso. É uma porta para outras realidades,
onde a alma é livre para explorar e cumprir sua missão espiritual. Você já teve aquela sensação de que seus sonhos são mais reais do que a própria vida? Como se tivesse visitado um lugar novo, ou conversado com alguém, mas não soubesse explicar exatamente como. Esses sonhos não são fruto do acaso, eles são um acesso direto a algo profundo e oculto. É possível que você tenha sido guiado para conhecimentos proibidos que o mundo tenta esconder. As civilizações antigas sempre acreditaram que o sono era um momento de expansão da consciência. Sábios e xamãs afirmavam que enquanto o corpo descansava, a alma viajava por diferentes dimensões, acessando sabedorias que foram esquecidas ao longo da história. Por que essas tradições foram apagadas? O que estava em jogo era o controle da consciência humana, pois, se as pessoas soubessem a verdadeira natureza do sono e dos sonhos, a conexão com o divino seria muito mais forte. Imagina um mundo onde, ao dormir, você tem acesso a respostas divinas? Onde pode ver o futuro, encontrar soluções para seus problemas ou até obter orientações. Isso transformaria a maneira como vivemos, pois não precisaríamos mais buscar todas as respostas no mundo material. Saberíamos que as respostas já estão dentro de nós, esperando para serem acessadas enquanto dormimos. E o que acontece com aqueles que mal se lembram dos sonhos? Ou por que, em algumas noites, nossa mente parece ser bloqueada de acessar essas informações? Os escolhidos relatam que, à medida que despertam espiritualmente, seus sonhos se tornam cada vez mais vívidos e cheios de significado, pois sua energia e vibração aumentam, e as barreiras que impedem o acesso às dimensões espirituais começam a ser quebradas. Por último, se os sonhos não fossem apenas ilusões da mente, mas registros de experiências reais que acontecem em outros planos de existência, isso mudaria completamente nossa percepção da realidade. Já acordou sentindo que vivenciou algo profundamente, mas sem saber o que era? Como se algo tivesse acontecido em outro nível, mas sua mente consciente não conseguisse recordar. Se os sonhos são portais, isso significa que nossa consciência pode viajar por diferentes realidades, sem percebermos. O sono, assim, não seria apenas descanso, mas uma preparação para o que está por vir, um teste espiritual que os escolhidos enfrentam constantemente. Para os escolhidos, o sono é mais do que um simples descanso físico. Ele serve como um portal para acessar conhecimentos ocultos, cumprir missões espirituais e até despertar habilidades que estavam adormecidas. Mas por que tão poucos falam sobre essas experiências? O que realmente está sendo escondido de nós? Se há algo que desafia todo o entendimento que temos sobre a realidade, é o tempo. Vivemos convencidos de que o tempo é uma linha reta, onde passado, presente e futuro são apenas partes fixas de uma sequência imutável. No entanto, ao dormirmos, essa percepção do tempo começa a desmoronar. O tempo, da forma como o entendemos, não tem mais controle sobre o que acontece no mundo dos sonhos. Já aconteceu de você ter um sonho, dias, meses ou até anos depois, perceber que o que aconteceu no sonho se concretizou exatamente como você viu? Como se tivesse tido uma visão do futuro. Ou, quem sabe, já acordou com a sensação de que estava em um lugar que nunca visitou, mas que parecia estranhamente familiar. Isso ocorre porque, enquanto dormimos, nossa consciência pode escapar dos limites do tempo linear. Se você está realmente conectado com o que está sendo dito aqui, inscreva-se agora e seja parte ativa desse movimento. Curta o vídeo para espalhar essa mensagem ainda mais longe. E se você está vendo o impacto dessa jornada em sua vida, o Super Tanks é uma forma incrível de apoiar diretamente o nosso trabalho. Sua contribuição permite que continuemos trazendo essa luz para o mundo. Os escolhidos, com sua maior sensibilidade espiritual, frequentemente experimentam esse fenômeno. Eles acessam realidades onde o passado, presente e futuro coexistem. É por isso que muitos têm sonhos premonitórios, visões de eventos que ainda vão acontecer. Mas há algo ainda mais intrigante. E se, além de prever o futuro, você tivesse a capacidade de alterá-lo? Algumas tradições antigas sugerem que, enquanto dormimos, nossa consciência pode transitar entre linhas do tempo alternativas. Imagine que sua vida não seja uma única trajetória, mas um emaranhado de caminhos possíveis. Durante o sono, sua alma poderia explorar essas diferentes possibilidades, ao acordar, trazer informações que podem influenciar suas decisões. Isso explicaria a sensação de déjà vu que muitas pessoas têm, como se já tivessem vivido aquela situação antes, talvez em um sonho, ou em uma realidade paralela. Se os sonhos realmente nos conectam com essas dimensões do tempo e espaço, por que tantas pessoas os descartam como meras ilusões? Será que a verdade foi ocultada para que não percebêssemos o verdadeiro poder que possuímos? A ciência tradicional evita explorar esses fenômenos,
mas algumas teorias da física quântica começam a sugerir que nossa consciência pode ir além do tempo linear. Fala-se até em universos múltiplos coexistindo, com partículas que podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, e como nossa percepção da realidade pode ser apenas uma fração do que realmente existe. E se, enquanto dormimos, estivermos navegando por essas realidades? E se os sonhos forem, na verdade, experiências reais em camadas diferentes da existência? Os escolhidos, com seu papel especial no despertar espiritual da humanidade, parecem ter uma conexão mais profunda com essas realidades. Muitos relatam que, à medida que avançam em sua jornada espiritual, seus sonhos se tornam mais intensos, reveladores, às vezes, desafiadores. Mas nem todos esses encontros são pacíficos. Em muitos casos, os escolhidos se deparam com obstáculos, seres misteriosos ou até interferências que tentam impedir que se lembrem de tudo o que experienciaram durante o sono. Quem são essas entidades? E por que alguns sonhos parecem mais uma batalha espiritual do que um simples descanso? Se você já se deparou com figuras estranhas nos seus sonhos, seres que pareciam conhecer você de uma maneira profunda ou até mesmo seres que geravam uma sensação incomum de paz ou desconforto, não se engane, isso vai além da imaginação. Muitos escolhidos relatam encontros com essas presenças enigmáticas durante o sono, e esses encontros deixam marcas profundas. Mas quem são essas entidades? O que acontece quando interagimos com elas? Ao longo da história, muitas culturas falam sobre entidades espirituais que se comunicam com os humanos durante o sono, abrindo portas para um mundo oculto. Para muitos escolhidos, o sono não é apenas um descanso físico, mas uma porta para um mundo além da realidade conhecida. Durante esse período, eles se conectam com dimensões superiores, onde são guiados por presenças espirituais que os ajudam a entender sua missão e a evolução espiritual. No entanto, essa experiência pode ser ambígua. Em alguns casos, os sonhos se tornam encontros com seres iluminados, conhecidos como guias espirituais, mestres ou até mesmo anjos que oferecem sabedoria e preparação para o futuro. Mas, em outros momentos, a noite pode ser perturbadora. Há relatos de sombras observando, figuras misteriosas que sussurram mensagens incompreensíveis, ou entidades que parecem bloquear a memória, impedindo que o escolhido recorde o que vivenciou. Por que essa disparidade nos sonhos? Porque alguns são claros, reveladores, enquanto outros parecem se dissipar assim que despertamos. Há algo ou alguém tentando sabotar essa experiência? Muitos escolhidos compartilham o sentimento de que, à medida que sua jornada espiritual avança, forças invisíveis tentam obstruir seu caminho, criando obstáculos que dificultam o acesso a informações espirituais valiosas. Durante o sono, alguns relatam a sensação de estarem sendo observados, perseguidos ou até mesmo testados, como se enfrentassem desafios que, de algum modo, preparassem para algo grandioso. Há também aqueles que falam de guias espirituais que os conduzem por caminhos desconhecidos, revelando verdades ocultas sobre o cosmos, a vida e a existência. Essa experiência, muitas vezes, faz surgir uma grande questão: estamos realmente sozinhos nos nossos sonhos? Ou será que, enquanto dormimos, nossa consciência se abre para um plano onde diversas forças espirituais, tanto benéficas quanto desafiadoras, estão ativas? É comum que essas interações espirituais se revelem de forma tão intensiva que, ao acordar, a sensação persiste, como se a realidade do sonho fosse mais tangível que a própria realidade desperta. Em alguns casos, a pessoa sente que recebeu uma informação fundamental, mas, ao tentar se lembrar, a memória escapa, como se uma barreira invisível estivesse bloqueando essa lembrança. Isso pode ser uma forma de proteção mental, onde a mente tenta processar algo que transcende a compreensão imediata. Ou, talvez, seja um sinal de que forças externas estão interferindo nesse processo de revelação. Quem são essas entidades? Seriam elas manifestação de aspectos ocultos da psique humana? Ou seriam seres interdimensionais, reais e com intenções próprias, interagindo conosco em níveis que ainda não conseguimos compreender totalmente? O que é certo é que os escolhidos têm sonhos mais vívidos e reveladores, devido à sua maior conexão com o plano espiritual. Contudo, essa conexão pode atrair entidades que buscam testar, desafiar ou até mesmo barrar o avanço espiritual. Esses encontros com seres durante o sono podem ser parte de uma preparação espiritual para um propósito maior. E se os sonhos forem um treinamento que nos prepara para lembrar quem realmente somos? Se isso for verdade, o que acontece quando os escolhidos começam a despertar para esse conhecimento profundo? Como podemos proteger nossa consciência de influências negativas enquanto dormimos?
A resposta está em perceber que a consciência é soberana e nada pode invadir ou controlar a experiência sem nossa permissão. Para se proteger, é necessário ter intenção e presença mental antes de dormir. Uma prática simples é afirmar para si mesmo: estou protegido. Somente energias elevadas podem se aproximar de mim. Eu controlo minha consciência. Essa afirmação cria uma barreira energética, afastando interferências negativas e permitindo que os sonhos se tornem mais tranquilos, mais reveladores, principalmente, mais seguros. Para os escolhidos, a proteção durante o sono não é apenas uma questão de conforto, mas de preservar a conexão espiritual e garantir que suas experiências sejam puras e esclarecedoras. Existem várias ferramentas espirituais que podem ser usadas para criar um campo de proteção energética enquanto dormem. Cristais como ametista, turmalina negra e quartzo transparente são frequentemente utilizados para fortalecer a aura e formar uma barreira energética contra influências indesejadas. Além disso, práticas como a defumação com ervas como sálvia, alecrim e palo santo ajudam a purificar o ambiente antes de dormir, limpando qualquer energia negativa acumulada durante o dia. Outra técnica muito eficaz é o uso de sal grosso e água, colocados ao lado da cama, que ajudam a absorver energias pesadas e equilibrar o espaço ao redor. Mas, além desses métodos tradicionais, existe uma prática conhecida como estado vibracional, que é um processo de elevação energética. Para realizá-la, basta visualizar uma luz intensa preenchendo seu corpo, começando pelos pés e subindo até a cabeça, como se estivesse limpando e fortalecendo seu campo energético. Ao fazer isso antes de dormir, você aumenta sua vibração e reduz a chance de ser afetado por qualquer interferência espiritual negativa. Uma das técnicas mais poderosas que os escolhidos podem desenvolver é o sonho lúcido. Quando uma pessoa consegue se tornar consciente de que está sonhando enquanto o sonho ainda está acontecendo, ela ganha o poder de controlar a experiência. Imagine estar dentro de um sonho, percebendo que você pode manipular o ambiente ao seu redor, escolher com quem falar, e até afastar qualquer presença negativa que tente interferir. Essa habilidade permite que o escolhido explore o mundo dos sonhos com mais clareza e intenção, buscando respostas e interagindo de forma consciente com as energias ao redor. Para desenvolver o sonho lúcido, algumas práticas podem ajudar. Durante o dia, pergunte-se repetidamente: estou sonhando? Esse questionamento constante treina sua mente a se tornar consciente enquanto dorme. Outra prática eficaz é definir uma intenção antes de dormir, dizendo algo como: quando eu sonhar, saberei que estou sonhando. Além disso, anotar os sonhos imediatamente ao acordar ajuda a reforçar a conexão com o mundo dos sonhos, tornando a mente mais atenta e consciente dentro das experiências oníricas. Porém, mesmo com toda essa proteção e prática, alguns encontros podem ser desafiadores. Se você perceber uma presença negativa em seus sonhos, lembre-se de que o medo é a única coisa que pode enfraquecer você. Em situações assim, afirme com firmeza que a presença se retire, pois muitas entidades só permanecem se sentirem que têm controle sobre você. Aumente sua vibração interna, imaginando uma luz forte ao seu redor, até que qualquer interferência desapareça. Se necessário, chame por um guia espiritual ou um protetor, pois os escolhidos nunca estão sozinhos e, muitas vezes, a ajuda vem rapidamente quando pedimos com intenção. Essas técnicas não apenas ajudam a proteger, mas também a fortalecer a conexão com o seu poder interior. Isso nos leva a uma questão importante: por que algumas forças parecem tão interessadas nos escolhidos? Por que tanto a luz quanto as trevas buscam estar tão presentes na vida desses seres especiais? A resposta está diretamente relacionada ao processo de evolução espiritual dos escolhidos. Eles possuem uma energia tão intensa, uma vibração tão alta, que começam a emitir uma frequência que atrai tanto os seres de luz quanto as entidades das trevas. Essas forças da luz desejam guiá-los em sua jornada, protegê-los e ajudá-los a cumprir seu propósito. Já as entidades das trevas tentam impedir o despertar ou distorcer a verdade que os escolhidos carregam. A razão para essa luta está enraizada no fato de que, quando um escolhido se conecta com sua essência divina, ele emite uma energia tão poderosa que representa uma ameaça para aqueles que vivem nas sombras. A verdade é uma ameaça, e as forças sombrias temem que a luz dos escolhidos se espalhe, iluminando o caminho para muitos. Enquanto a maioria vê o sono como uma pausa necessária para o corpo, para os escolhidos, ele se torna um ponto de contato profundo com as dimensões espirituais. Durante o descanso, sua consciência atravessa portais invisíveis, explorando realidades alternativas, recebendo sabedoria cósmica e participando de processos curativos que não podem ser acessados enquanto estão acordados. Por que, então, essas experiências são tão intensas?
Isso ocorre porque o sono, para os escolhidos, vai muito além de simplesmente recarregar a energia física. Ele é um canal ativo entre o mundo material e o espiritual. Esses encontros no sono são, muitas vezes, desafiadores, testando a força espiritual dos escolhidos, mas também proporcionando crescimento e clareza. Quando adormecem, eles não estão apenas se entregando ao descanso, mas se aventuram por dimensões espirituais, enfrentando tanto a luz quanto as sombras. Cada viagem, cada desafio espiritual no sonho tem um propósito profundo, ajudando os escolhidos a alinhar-se com sua missão maior, que vai além do que os olhos podem ver. Quando você se depara com uma sensação intensa de desconforto durante o sono, é importante lembrar que esses desafios fazem parte do processo de purificação espiritual. Eles são necessários para transformar e reforçar a energia do escolhido, preparando-o para o que está por vir. Ao acordar, muitos podem se sentir marcados por esses sonhos, como se carregassem um conhecimento oculto que ainda não conseguem completamente compreender. Os encontros com seres espirituais, sejam eles guias ou entidades mais desafiadoras, são experiências de ensino. Eles não são aleatórios. Cada figura que surge, cada mensagem transmitida, serve para despertar a consciência e fortalecer a conexão com a verdadeira essência espiritual. No entanto, nem todas as presenças são amigáveis, e nem todos os encontros são pacíficos. Algumas forças se manifestam para testar a resiliência espiritual, tentando desviar ou até obscurecer o caminho do escolhido. A chave para superar essas forças é a consciência do poder pessoal. Por isso, os escolhidos devem entender que, durante o sono, o controle da experiência espiritual está em suas mãos. Para proteger-se de interferências indesejadas, eles devem estabelecer intenção clara antes de dormir, afirmando que estão protegidos e no controle total de sua energia. Afirmações como "estou em harmonia com minha essência", "somente energias elevadas podem se aproximar de mim" podem criar uma barreira energética que os ajuda a navegar com mais segurança pelas realidades espirituais. Essas práticas não apenas garantem proteção, mas fortalecem a conexão com o divino. Com o tempo, os escolhidos aprendem a usar o sono como uma ferramenta de evolução, com cada noite se tornando uma oportunidade para expandir a consciência, confrontar desafios internos e até curar aspectos profundos de seu ser. O sono, longe de ser apenas uma pausa do corpo, se torna uma experiência transformadora que prepara cada escolhido para a grandiosidade de sua jornada espiritual. Se você chegou até aqui, eu realmente agradeço pela sua dedicação e presença. Isso mostra que você está comprometido com seu despertar, e eu fico honrado por poder compartilhar essa jornada com você. Se você sente que esse conteúdo tem sido valioso, considere apoiar o canal com um Super Thanks. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo mais vídeos como este. Agora, quero ouvir de você. Deixe um comentário abaixo e vamos debater sobre os temas que falamos hoje. A troca de ideias é essencial para nosso crescimento coletivo. E não se esqueça de se inscrever no canal, assim você não perde nada do que está por vir. Até o próximo vídeo, e continue firme no seu caminho de evolução.